coisa. Eu sou terrível, embora eu tenha feito curso de informática, não sei mexer em algumas coisas, né? Porque faz uns 5 anos que eu terminei. Mas é isso. Muito obrigada por esperarem. E agora a gente vai para a aula de polígonos. Embora a aula passada a gente já tenha visto as áreas, que vai ser importante para a matéria de... tanto para a matéria plana quanto a geometria espacial também, que vai ter as bases, né? E aí, agora, a gente vai falar algo que a gente já sabe. Então, eu só vou formalizar para vocês, falar em linguagem matemática, o que são polígonos e o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer. E aí vai ser bem legal, porque vai ter uma expressão que a gente vai ver depois em geometria espacial novamente. Que ele vai aparecer mais em geometria espacial do que propriamente em plana, né? Na plana você não vai ficar, é um não convexo. Tipo, você só vai repartir para você calcular a área, como a gente fez na aula passada. Você vai repartir em outra figura para você conseguir calcular a área. Mas você já sabe que aquilo dali é uma figura, é um polígono, vai ser uma figura plana, mas ela não vai ter um nome especificamente. Então, eu já estou dando spoiler, mas o que são polígonos? Polígono é uma linha fechada formada por segmentos de reta que não se cruzam. Aí você já dá tela azul, né? Porque você lê isso, você fica... Tá. Mas... E você fica procurando uma explicação para você entender o que está escrito. E foi o que eu fiz, né? Tô falando por experiência própria. E é engraçado, porque você pensa numa linha, uma linha fechada, aí você fica... eu não sabia nem que a linha podia ser aberta, né? E aí a sua mente começa a criar um monte de pensamento, mas essa é a definição em si. Linha fechada, formadas por segmentos de reta que não se cruzam. Quando a gente pega segmentos de reta, a gente já sabe que vai ser 2 pontos, né? Vai ser uma reta que tem 2 pontos, e aí entre esses 2 pontos vai ter um segmento de reta, e aí essa limitação entre os 2 pontos que a gente chama de segmento de reta, né? Que a gente viu lá no começo, mas é sempre bom tá relembrando isso. Então, se a gente sabe que isso é um segmento de reta e que não se cruzam, ou seja, eles não vão ser perpendiculares um ao outro, ou seja, eles não vão se cruzar, não vão fazer uma cruz, não vão ter um ângulo de 90 graus entre eles. Então, eles podem ser assim e podem ser, no caso, um ponto vai se ligar com outro ponto, né? Eles não podem se cruzar, eles só podem encostar um no outro. Então, podia ser assim, podia ser assim, podia ser aberto, podia ser centro e 80 graus, formando um ângulo raso, né? E aí a gente vai começar a ver um monte de figuras. Mentira, que eu só trouxe algumas. Mas aí você vai ver que pode ter uma possibilidade de figuras que você pode formar com segmentos de reta, portanto que eles não se cruzem, ou seja, elas não vão ser retas perpendiculares. E aí tem a linguagem de convexo e não convexo. Mas, Esther, o que significa isso? É só para falar que o convexo é quando a figura ela não tem um buraco, vamos dizer assim. Então, o que vai acontecer? A gente tem a figura 1 e a figura 2. A figura 1, vocês vão ver depois, que vai ser um hexágono, né? Esse hexágono não é regular, que nem a gente viu na semana passada, com a área, que seria 6 vezes a área do triângulo equilátero. E sim, ele é um hexágono. Ele não é um hexágono regular, ele é desregular, né? Então, ele não tem todos os lados iguais. E o que acontece? Vocês estão vendo que tem uma linha ali no meio, né? Essa linha preta aqui. Deixa eu pegar meu apontador. Essa linha preta aqui. Por que eu coloquei essa linha preta? Lembra que ali na, no conceito, na expressão que a gente acabou de ver, estava escrito que é uma linha fechada. Então aqui eu tenho uma linha que ela vai ser fechada, ou seja, eles vão estar na redondeza, eu esqueci a palavra, mas enfim, eles vão estar ali na redondeza dessa linha, e aí eles vão fechar uma figura, e aí essa linha vai estar protegida, vai ser tipo dentro de alguma coisa, ele vai estar inscrita. Mas é óbvio que a gente não vai usar essa expressão de estar inscrito ou não, porque é
vamos dizer que é uma expressão errada, mas eu tô dizendo para vocês entenderem o conceito. Então, essa linha, ela vai estar cercada por segmentos de reta e não cruzados, como a gente pode ver aqui, que eles não se cruzaram, né? Eles estão assim. E aí, nesse aqui, que tem um buraco, vamos dizer assim, no meio, também é uma linha fechada por segmentos de reta, e eles não se cruzam. Por mais que tenha, como se fossem dois triângulos aqui, né? Porque o ponto desceu, por mais que pareça que o ponto tenha descido, eles não estão se cruzando, eles ainda estão um encostando no outro. É como se eu tivesse pegado assim, feito assim, como se tivesse quebrado, né, o segmento de reta em dois. E aí, agora a gente não tem mais 6 lados, a gente tem 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lados. Então a gente pegou um desses lados e quebrou eles no meio. E aí formando uma outra figura. E aí, o que acontece? Como é que a gente sabe que é convexo e não convexo? O não convexo, ele sempre vai ter uma parte que vai ficar do lado de fora. Como assim, Esther? Tem um buraco nessa figura, não tem? Vamos dizer assim. E aí vocês estão vendo que essa parte aqui, que a gente pode falar que é um segmento de reta também, que nem a mediana que a gente viu na semana passada, vocês estão vendo que ele tem essa parte aqui do lado de fora da figura, certo? Por ele estar do lado de fora, ele é chamado de não convexo. Então, qualquer figura que você pegue uma linha e trace ela, e ela fique com uma parte fora, essa parte dessa linha fora da figura, é um segmento não convexo. E aí você fala assim, mas Esté, se eu quisesse, eu podia ter descido. Opa, eu podia ter descido essa linha. E aí, beleza. Vou falar sobre ter descido a linha. Mas primeiro, o que acontece? Por ele ser uma figura convexa, eu pegando essa linha da primeira figura, eu posso girar ela em qualquer sentido que ela vai continuar dentro da figura. Mas aí, se a gente pegar, aí eu agora sim, agora eu vou descer a linha, né? Sumiu. E eu vou descer ela. Eu poderia descer ela aqui, né? Opa, colocando o dedo na tela. Eu poderia ter descido ela aqui, ficando tipo essa daqui, ia ficar dentro, certo? Deixa eu ver se eu consigo colocar uma linha. Agora. Estou nesse aqui. Eu poderia colocar uma linha aqui. Colocar uma linha de azul mesmo, que é a cor que o negócio faz. Ela estaria dentro, realmente, ela estaria dentro. Mas, se eu pegasse e girasse essa figura, como eu girei aqui, como eu girei ela aqui, ó, se eu pegasse essa figura e girasse ela, ela ia sair de qualquer forma. Por quê? Porque ao chegar aqui, ó, ela vai fazer uma transversal. Deixa eu ver se eu consigo. Consigo de novo. Eu sei o que eu vou fazer. Vou apagar. Vou desenhar. Quando ela girasse, ela ia ficar exatamente assim, ó. Esquece essa linha de cima, tá? Essa daqui não tem nada a ver. Ela ficaria exatamente em pé, e aí ia estar uma parte para dentro e uma parte para fora. Então, exatamente, ela ia acontecer a mesma coisa daqui. Agora deixa eu apagar. Ela ia acontecer exatamente como ficou aqui. Que ela ficou uma parte para dentro, né? E uma parte para fora. Então, toda vez que você tiver uma figura, você traçar uma linha e ela ficar um pouquinho que seja do lado de fora, é um elemento, é um polígono não convexo, tá bom? Espero que tenha ficado claro essa parte. E bora lá. Deixa eu fixar aqui a minha apresentação que eu tô vendo na minha cara só. Bom. E aí, já falei que é o convexo e não convexo. E agora? A gente, depois de ter visto que é convexo e não convexo, agora a gente só vai ver os convexos, porque é o que mais aparece. Ou seja, vai aparecer todos os tipos de polígonos que você pode imaginar. E aí você fala assim, Esther,
Mas essa figura é totalmente estranha, né? Como é que eu vou calcular ela? Se me pedisse a área, como é que eu ia fazer? Você pode fazer por exclusão, né? Você fecharia isso aqui, faria um segmento aqui, como tá nesse hexágono daqui, e, e aí ele ia formar um triângulo, certo? Ia formar um triângulo. Aí você pode pegar, calcular a área do hexágono, tirar o triângulo. E aí você pode fazer de diversas formas. Você pode traçar um aqui, fazer dois triângulos, e aí você calcula a área dos dois triângulos, depois soma com a do trapézio, e aí você vai fazer do jeito que você quiser, como você achar melhor para você. Mas aí você já sabe que você pode fazer de diversas maneiras a área. Então, não se preocupa com isso, tá? Então, o que a gente vai ver vai ser só o que a gente já sabe. A gente já viu as áreas, a gente só vai agora formalizar algumas coisas. Por exemplo, nesse hexágono, a gente já sabe que todos os vértices são A, B, C, D, E e F, porque a gente viu isso lá no começo da geometria plana. A gente também já sabe que os lados vão ser os segmentos de reta, né? Então, AB, BC, AB, BC, CD, DE, EF e FA, ou AF, como você quiser. Mas aí vai entrar alguma coisa mais, como é que eu posso dizer? Que a gente ainda não viu, que foram as diagonais. Teve as áreas do retângulo e do quadrado que a gente acabou vendo, né? Que foram os quadriláteros, que apareceram as diagonais. Mas a gente não viu as diagonais do resto, certo? Então, por exemplo, do hexágono. Continua sendo aquela a mesma figura que eu mostrei para vocês lá. Eu só coloquei as diagonais aqui. E aí a matemática vai dizer pra gente calcular as diagonais, a gente precisa colocar n, que aí, mas aí você fala assim, tá, e o que é esse n? Eu não sei o que é. E aí esse n vai ser o número de lados. Mas por que tá um n ali? Porque pode ser um quadrado, pode ser um pentágono, né? Com 5 lados, pode ser um hexágono, e assim, depois a gente vai ver os lados aqui. Então tem diversas figuras com diversos lados. Então, pra gente poder ter uma coisa generalizada, que a gente pode ter para qualquer polígono, a gente já deixou que a diagonal é igual ao número de lados, e aí vai ser uma multiplicação. A gente vai pegar esse número de lados, vai subtrair de 3 e vai dividir tudo por 2. Aí você fala, tá, faz sentido você ter o número de lados, né, ali. Mas por que essa multiplicação com o número de lados menos 3? Porque assim, ó, o número de lados vai ser igual aos vértices, né? Vai ser o mesmo número dos vértices. Não é sempre. Nesse caso, sim. Nesse caso é. Se você ver, são 6 lados e são 6 vértices, certo? A, B, C, D, E F. A, B, C, D e F. E os lados são 6, certo? E aí, o que vai acontecer agora? Com o número de lados são 6, cada vértice vai sair 3 diagonais. Aí você pira. Você fala, como assim? Não entendi. Sair 3 diagonais. A gente viu lá nos quadriláteros que só pode sair 2. Nos quadriláteros, como assim? Gente, respira fundo, não surta. Por que eu tô falando que vai sair 3 diagonais? Porque, por exemplo, aqui do A. Do A saiu uma diagonal até o F, até o E, perdão, até o E, saiu até o D e saiu até o C. Então, nós temos 3 diagonais aqui, certo? Então, se eu pegasse o quadrado, vou fazer um quadrado aqui, vai ficar bem lindo. Um quadrado. E aí, vocês vão pasmar agora. Pasmar. Do quadrado também sai 3 diagonais. Aí você fala, como assim sai 3 diagonais? É uma coisa que eu não entendo. Por que, gente, sai 3 diagonais? Sendo que o único vértice que eu consigo enxergar é esse aqui, ó. Né? Essa ligação aqui. Porque se eu pegar esse vértice e ligar a esse, eu vou ter um lado. E se eu pegar do vértice até o outro, eu vou ter um lado também. Então, sai 3 diagonais. Mas a gente não consegue ver porque são os próprios lados.
Entendeu? Esse é o exemplo que pode ser do retângulo, do retângulo, do quadrado e do losango. As únicas duas diagonais que a gente consegue ver, assim, tipo, visivelmente, é a diagonal que liga o vértice daqui até aqui. Mas os lados também são diagonais. Então, se eu pegasse um quadrado, colocasse o número de lados, que é 4, vezes 4 menos 1, 4 menos 3 é 1, né? Então ficaria 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então você vê no quadrado quantas diagonais? Duas, né? Aqui liga assim e aqui liga assim. Entendeu? Por isso que eu tô dando esse exemplo para vocês do quadrado, porque é que você consegue enxergar no hexágono, mas no quadrado você não consegue. Então é por isso que tem exatamente essa fórmula. Conseguiram entender? Consegui deixar bonitinho para vocês por que essa fórmula? Porque é menos 3 e porque que é... Ah, esqueci de falar por que é dividido por 2. Boa. O que acontece? Por que é dividido por 2, Esther? Porque se de cada vértice sai 3 diagonais, você concorda comigo que vai ter um vértice que vai repetir o mesmo segmento de reta, que no caso é a diagonal? Por exemplo, aqui eu tenho, né? Como eu já disse. Vou repetir só para ficar um pouquinho repetitivo. Então aqui eu tenho AE, AD e AC, certo? Mas a gente também não vai ter CA, DA e EA. Também tá partindo do vértice E até o A. Também tá partindo do vértice D até o A. E assim vai. Então, é como se a gente estivesse pegando essa diagonal e tendo 2, porque tá saindo de 2 vértices, né? Então, para não ter essa confusão toda, a gente vai dividir por 2. Porque da mesma forma que tem... Deixa eu ler, porque passa muito rápido aqui. Exatamente, divide por 2. Divide por 2. Ah, eu fiquei muito feliz que vocês entenderam. Então, é isso, né, gente? Então, a gente já sabe por que é dividido por 2. E então, já posso passar para a próxima, né? Todo mundo entendeu, né? Então, a gente divide por 2 exatamente por causa disso. Então, ok. Já dei um exemplo. No caso aqui, não coloquei na conta, mas a gente pegaria o 6, né? 6. Aí, pegaria 6 menos 3 dá 3. 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 2 dá 9. Então, a gente teria 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 2, 9. Então, a gente teria 9 diagonais aqui no hexágono. Então, bora lá. Agora, a gente vai ver os ângulos internos de um polígono. E aí, é que vai entrar coisa legal. Por quê? Porque os ângulos, a soma dos ângulos internos é 180, e aí pega o número de lados e tira 2. Eu cacei, não achei. Juro pra vocês, não achei. Não achei. Mas eu ainda vou... Qualquer coisa eu entro na monitoria, pergunto pro Tadeu. Mas é isso, gente. A matemática vai dizer pra gente que a soma dos ângulos internos é 180, que é o número de graus, certo? Vezes o número de lados menos 2. Eu juro. E aí, deixa eu ver. Não, foi por os ângulos internos, os ângulos externos. E aí, o que vai acontecer? Se eu pegar 180, multiplicar por, no caso, a gente tem um hexágono aqui, então a gente vai tirar 2, que é 6, menos 2 vai ficar 4. 4 vezes 180 vai dar... Alguém faz essa conta pra mim? Minha calculadora nem tá aberta. Nem deixei aberta minha calculadora hoje.
deu 720. É isso, né? 180 vezes 4, né? É, 720. Então é isso. Então a gente já sabe que dentro de deixa eu voltar, né? Senão vocês não vão me enxergar. Vai sair. Então a gente sabe que dentro de um hexágono a gente vai ter a soma dos ângulos internos vai ser igual a 720. E aí, gente, vai mudar conforme... Ih, tá. E aí vai mudar conforme o número de lados. Por exemplo, um quadrado, ele tem 4 lados. E aí, ou vai ser 4 menos 2. 4 menos 2 é 2. 180 vezes 2 dá 360. E aí a gente já sabe que nos quadriláteros vão ser sempre 360 a soma dos ângulos internos. Mas aí vai variar de polígono para polígono para polígono. Tá, tudo bem? E aí, qualquer coisa, eu trago para vocês na semana que vem a explicação de por que é 180 número de lados menos 2. Mas a gente sabe que dá certo, o importante é isso, né? E aí, a soma dos ângulos internos ou externos é igual a 360 graus. E aí, eu trouxe para vocês a explicação de por que é assim. Porque no início da conta, a gente pegava a soma dos ângulos internos mais a soma dos ângulos externos, dando 180 vezes o número de lados. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, se a soma dos ângulos internos é exatamente isso aqui, 180 vezes o número de lados menos 2, a gente substitui, vai ser a mesma coisa, né? É igual. A gente substitui. E aí, a gente vai fazer a distributiva, né? Então, a distributiva daqui, 180 vezes menos 2, menos, não esquece do menos. Então, dá menos 360. E 180 vezes n vai dar 180n. Mas aí eu coloquei aqui a multiplicação para não confundir com o outro lado, tá? Então, 180n. E aí, como a gente tem uma igualdade, a gente pode cortar dos dois lados. Então, a gente está cancelando. E aí, ficaria menos 360 mais 180. Aí, no caso aqui, igual a zero, né? Ou igual a 1, que daria uma divisão. Então, 1. Vamos dizer assim. Então, 360... Não, vou colocar que é zero, porque se aí colocar 1, vai ficar 360 mais 1, aí vai dar 361. Então é zero, tá certo. Meu pensamento estava certo. Então, 360 passa para o outro lado da igualdade, somando, porque aqui está subtraindo, e aí vai ficar soma dos ângulos externos igual a 360. Então, em qualquer polígono, qualquer deles, a soma dos ângulos externos vai ser... Ai, eu pensei que tava bonitinho, olha. Mais esse ângulo, 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 360. Se fosse no quadrado, os 4 ângulos externos igual a 360. E a do triângulo também. E assim vai. Todos os polígonos vai ser igual a 360 graus. Beleza, né? Tá aí. Espero que sim, hein? Qualquer coisa vocês gritam aqui que eu tô de olho. E aí, a gente vai ter os polígonos regulares. Mas, então, o que seria os polígonos regulares? Não lembro. Provavelmente a gente falou que, no caso, a gente já falou dos quadriláteros e falou do triângulo, certo? Especificamente. Então, o que vai acontecer? A gente já falou que um triângulo equilátero é quando ele tem todos os lados iguais. Então, quando um polígono tiver todos os lados iguais, assim como, por exemplo, o quadrado, então ele vai ser um equilátero, porque ele tem todos os lados iguais. E se ele tiver um polígono tiver todos os ângulos iguais, ele vai ser equiângulo. E aí a gente viu lá na semana passada que o quadrado ele vai ter um nome
É que é diferente, porque ele tem os dois, né? Ele é tanto equilátero como equiângulo. Só que eu esqueci o nome. Mas é isso. Enquanto eu vou explicando o, o ângulo interno e o ângulo externo, eu vou procurando aqui. E aí, o que vai acontecer agora? A gente vai ter uma fórmula específica para quando o meu... Deixa eu ver se vai aparecer. Não. Quando o meu polígono for regular. E aí a gente tem ali, ó, o ângulo interno, que é o AI, A de ângulo e de interno. O meu AI vai ser a soma dos ângulos internos, que foi aquela conta que a gente achou que a gente tem lá atrás, dividido pelo número de lados. As pirâmides têm triângulos. Exatamente, exatamente. Pode ser exatamente pelo fato de ter um quadrado, né? Mas nem toda pirâmide tem o triângulo equilátero nas laterais. Cuidado, hein? Pode ser um triângulo isósceles. Aí, no caso, se estiver escrito uma pirâmide regular, aí sim, aí sim, vai ser um triângulo equilátero. Só que eu tenho que estudar isso antes de afirmar, hein? Pelo amor de Deus. Não vai falar assim, a Esté falou que era assim, mas não é. Calma. Fica tranquilo que aí quando a gente chegar em pirâmides eu vou afirmar isso com mais certeza. Mas sim, eu acho que é por causa do... É engraçado, ele só faz assim, né? Tipo, tá bom, Esté, pode falar. Mas por ser um quadrado, né? Que aí vai ter... A pirâmide, ela vai ter várias bases, né? Então vai ter pirâmide quadrangular, vai ter a pirâmide triangular, de base que a base é um triângulo. E aí tem a outra que eu não lembro. Enfim, eu sei que são 3 ou mais. E aí vai depender da base. E vai depender de... Vai ser um conjunto enorme de fatores. Mas a gente vai chegar lá e aí eu vou afirmar. Tá? Deixa eu abrir o... Não! Eu ia falar a afirmação do quadrado. Só pra eu não falar... Aí, viu? Além de ter os 4 lados iguais, o quadrado também tem os 4 ângulos iguais, chamados de quadrilátero regular. Então, ele é o único quadrilátero regular por causa disso. Que ele tem os 4 ângulos iguais e os 4 lados iguais, tá? Então, vamos lá. Já tirei minha dúvida do que era. Sabia que era alguma coisa do tipo. Então, eu vou continuar aqui. Então, a gente vai ter a soma dos ângulos internos no nosso numerador e o número de lados no nosso denominador. E aí a gente vai fazer a distributiva lá bonitinha, né? E aí, no caso, se fosse 4, Esther, eu poderia fazer a distributiva ou eu posso simplesmente subtrair, né? Como a gente sempre faz. Então, 4 menos 2 vai dar 2, vezes 2, 2 vezes 180 vai dar 360, 360 dividido por 4 vai dar 90, né? No caso. E aí, então, a gente já sabe que tanto no quadrado quanto no retângulo, né? A gente vai ter os 4 ângulos de 90 graus. Mas por que, Esther? Tem que ser um regular. Porque a gente já sabe que, no caso, o quadrado, como ele tem tudo igual, então se um ângulo for 90 graus, o outro também vai ser. Se fosse um não regular, um polígono normal, no caso, um ângulo poderia ser 90 e o outro poderia ser, sei lá, 60. E assim vai. Entendeu? Então, por isso que tem que ser polígono regular. É especificamente para quando tiver os lados ou os ângulos iguais. Melhor os dois, tá? Então, quadrilátero regular, a gente sabe, tem os ângulos e os ângulos e os lados iguais. E aí a gente tem o ângulo externo.
E aí, o que vai acontecer? A gente vai pegar a soma dos ângulos externos, que no caso é 360 graus em todo o polígono, e a gente vai dividir pelo número de lados. Como, por exemplo, a gente estava usando o quadrado, eu vou continuar. 360 dividido por 4. Eu ia fazer uma conta muito macrada. Gente, deixa eu ver o que tá acontecendo. Eu não tô conseguindo. Liga no regular. Vou sair e vou entrar de novo. Pera aí. Tudo certo? Tudo aqui. Pera aí. Consigo sair? Destravou geral aqui. Acho que eu fiz caquinha. Ele tá lento, mas ele vai. Em nome de Jesus. Ele vai deixar eu terminar de dar minha aula. Ele vai terminar de deixar. Vou compartilhar. Ok? O meu computador travou. É por isso que eu tô travada. Ou multada, no caso. Ai, bela hora pra ele travar. Ô, filho. Eu não sei o que eu faço porque ele travou. Se eu desligar, vou perder a inscrição da minha. Ai, gente, comecei a inscrição da Unicamp, mas não posso fechar. Senão eu vou perder. Eu nem sei se dá pra coisar. Eu já abri uma pá de página aqui, que eu não tô entendendo mais nada.
Eu acho que estão querendo derrubar minha aula. Começou o pedido de isenção da Unicamp, Isa. Você quer fazer a Unicamp? Só também travou? Não. Porque no sol também trava às vezes, né? Só porque eu queria fazer exercício, não vai dar tempo assim, né? O povo tem mais o que fazer. É sábado de tarde. Isso aqui é ok, Isa. Enquanto o meu computador não volta. O navegador. Suado. E agora nem é mais só o computador, tudo. Não tem direito na Unicamp, nem sabia. Dizem que Franca é legal, mas eu nunca fui lá. Eu tenho uma amiga que era de lá, de Franca. Um dia ele vai. E eu espero que seja hoje. Opa. G, WTT. Agora vai, hein? Em nome de Jesus. Eu estou com a minha conta. É óbvio que não vai. Não tem câmera pra iniciar, filho. É claro que eu estava mutada. Isso era muito nítido. Não, era pra todo mundo mesmo. É que eu entrei no computador e esqueci de ligar o microfone. Ainda bem. Falei que eu ia tentar voltar da minha linha de raciocínio e vai dar tudo certo. Amém. Então, eu falei dos ângulos internos, falei dos ângulos externos, certo? Então, para um polígono regular, é só eu pegar o 360 dividir pelo número de lados. Se vocês quiserem, vocês podem tentar com diversos polígonos que você sabe que é regular. Tem o pentágono regular, tem o. Enfim, a gente vai falar da quantidade de lados e a gente vê. Não tá aparecendo pra mim no slide aqui. Que é agora, né? Não lembrava que era agora. Gente, eu tô perdidaça. Ai, meu Deus. Fico nervosa, acontece isso. Então a gente tem número de lados e a nomenclatura. Triângulo,
E aí, a gente não vai ter quadrado, né? É quadrilátero, porque o quadrilátero, a gente já viu que tem o trapézio, retângulo, quadrado, losango. Então, por isso que a gente fala quadrilátero, porque são quatro polígonos, né? Com 4 lados, mas que tem nomes diferentes. Ai, Esté, vou ter que gravar os 4 nomes. A gente vai ter que gravar. Mas figuras que a gente já viveu tanto com elas que, no caso, você nem vai precisar, porque você já sabe que é quadrado, losango, trapézio. Eu vou pronunciar certo. Quadrado, losango, trapézio e retângulo. Então, são os quadriláteros, são coisas que você não vai esquecer, porque tá no seu dia a dia, né? Você cresceu ouvindo isso. Então, triângulo, quadrilátero, pentágono, que é aquele que parece uma casinha, né? Geralmente, tem o teto, e aí tem os 3 assim. Então, pentágono vai aparecer depois. Pentágono, hexágono, 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 hexágono. Hexágono com 6 lados, heptágono com 7, octágono com 8, eneágono com 9, aí o decágono, decágono, dodecágono, pentadecágono e hexágono. Então, geralmente, o que pode cair não é tipo, ai, cai todos. Não. É só para você entender que no vestibular não vai ficar falando, uma figura com 4 lados. Aí ele só vai pôr o nome lá. E você que se vire, você que lute para lembrar o que é qual. Então, não pega, tipo, vai ficar, ai meu Deus, preciso lembrar disso, preciso lembrar disso. Mas é sempre bom saber, porque se cair o nome lá estranho, você já sabe o que esse nome estranho significa. E aí, a gente vai entrar. Se fosse para dar a minha aula normal, né, que seria só de polígonos, aí já teria acabado. Então, eu peguei a semelhança de polígonos, que seria uma próxima aula, e aí já juntei para a gente já economizar tempo, né? Então, a semelhança de polígonos seria eu ter um polígono semelhante ao outro. Aí você fala, nossa, tão óbvio, né? Gente, ele não necessariamente vai ser igual, senão eu tinha colocado igual, mas é semelhante, ou seja, ele vai ter os ângulos iguais, tipo, o quadrado. Quadrado. Ai, pensei que espirrar. O quadrado, não importa o tamanho do quadrado, ele sempre vai ter 90 graus, certo? Então, e do retângulo também. Então, se eu tiver um retângulo com a minha altura do retângulo de meio, né? 0,5. E a minha base de 1, então eu tenho retângulo, né? Se eu pegar um retângulo de base 5, ou de base 5, não, perdão, de base 10 e a minha altura 5, é óbvio que eu multipliquei por 10, né? Mas ele vai ser semelhante. Por quê? Porque ele vai ter os ângulos iguais. Então, o mesmo ângulo que vai ter ali na base 1 com a altura 0,5 vai ter no retângulo de base 10 e altura 5. Então, ele vai ser semelhante se ele tiver os ângulos iguais, respectivamente. E os lados homógenos proporcionais. E o que significa, Esté? Exatamente o que eu fiz agora. Eu peguei um retângulo e multipliquei por 10. E aí, esse 10, eu tenho a proporção, que seria 10, certo? Vai ser semelhante se a altura for metade. Não necessariamente. Não precisa ser semelhante. Se poderia ser um retângulo de base 4 e a altura 3. Não necessariamente a metade, eu poderia ter colocado 2. Mas se eu multiplicasse por 10, no caso. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho do vestibularizando, né? Já aqui. Você concorda? Vou tentar, antes de falar o que eu quero, que eu teria que desenhar. Você concorda que é o logo, né, do vestibularizando, e ele é grande, certo? Se eu pegasse esse logo e diminuísse, ele não seria o mesmo logo, só que num tamanho menor, numa proporção menor? É exatamente isso. Ele vai ter o mesmo lado,
Ou seja, esse ladinho daqui vai ser o mesmo ladinho daqui, só que num tamanho menor, certo? Então, eu posso dizer que ele é semelhante, o grande é semelhante ao pequeno, ou o pequeno é semelhante ao grande, exatamente por isso. Porque eu consigo ver que o tamanho o tamanho do lado. Ele não vai ser necessariamente igual. Só que ele vai ter um número menor. Ou seja, ele poderia ser, esse ladinho aqui. Eu nem sei se tá aparecendo para vocês a minha seta. Não tava, né? Tava. Esse ladinho aqui, ele poderia ser 2. E esse daqui poderia ser 1. Ou seja, esse daqui é o dobro desse daqui, né? 1 vezes 2, então seria o dobro. Então, necessariamente, não precisa ser relativamente na base e a altura, né? A minha base, no caso, era meio, e a minha altura era meio, e a minha base era 1. Poderia ter um outro número, poderia ter, como eu falei, minha base 4 e minha altura 3, eu poderia ter, sei lá, 7 e 3 também. Só o importante é que você saiba que você pegando esse triângulo e tendo um maior ou um menor, você vai saber que ele é proporcional. E aí eu já tô começando a me embaralhar aqui. Então eu vou pro exemplo, visto, né? Tenho dois pentágonos. E aí, como é que eu sei que eles são semelhantes? Primeiro, eu vou pelos ângulos, tá bem colorido, tá bem chamativo, né? Então eu tenho aqui, vamos dizer que esse ângulo aqui é de 60 graus. Como é que eu vou saber que esse ângulo é igual a esse? E aí eu fui lá e coloquei um monte de traço, um monte de coisa para vocês entenderem. Se esse daqui tem vamos dizer, 3 camadinhas, e esse aqui também, vocês concordam comigo que esse ângulo aqui é o mesmo que esse? Tá aqui, essa figura aqui tá maior que essa, mas o ângulo continua o mesmo, porque o ângulo, ele não depende do tamanho, e sim só da abertura, vamos dizer assim. Aqui ele tá mais fechadinho, aqui ele tá mais aberto. Então, se o meu ângulo é igual a esse, eu posso dizer que eu não estou dizendo que eu vou. Posso dizer que ele é semelhante. Mas aí eu não posso só por um ângulo. Ele pode ter um ângulo igual e o resto diferente. Agora, em todo polígono, se eu tiver dois ângulos iguais, o terceiro vai ser igual ao outro e o quarto também vai. Então, no caso aqui a gente tem 5 ângulos. Eu posso dizer que se esse ângulo é igual a esse, agora eu vou procurar um outro ângulo. Então, eu vou nesse amarelo. Nesse amarelo, pela figura eu consigo ver que é igual, certo? Tá amarelo e tem um traço. Então, se esse ângulo é igual a esse, agora sim eu tenho a convicção que ele é um polígono semelhante. Esse grande é um polígono semelhante a esse. Só o que vai mudar é o tamanho do lado. E aí, nesse caso, que vai entrar a proporção. Por que isso é a proporção? Porque entrou o negócio todo. Porque eu posso dizer que esse lado A está para o meu lado A'. Por que, Esté? Lembra que a gente falou lá no Teorema de Tales que se uma coisa está paralela à outra, e aí você vai falar assim, mas não está um de frente para o outro. Mas como é que eu posso dizer que A está para A'? Por quê? Porque esse A, se ele é proporcional a esse A', eu posso dizer que ele está para a linha. E aí o que acontece? Eu vou pegar esse lado e vou dividir, no caso, o lado A, dividir pelo lado A', e aí eu vou descobrir a proporção dele. Então, se eu pegasse, por exemplo, eu vou usar o exemplo do retângulo que eu fiz, né? Então, eu vou pegar vou dizer que esse meu lado A vale 1, embora não pareça, porque ele tá bem grande para ser 1, e esse aqui vale 10. Se eu pegar esse meu A, que é 1, né? Vou colocar aqui do lado. E dividir por 10, a minha proporção vai ser 0,1. Porque quando a gente divide, né? A vírgula anda para a esquerda.
Então, se a vírgula estava aqui e ela foi para cá, precisa de um zero para acompanhar. Ai, pera, que eu já estou misturando as matérias, não pode. Então, eu tenho uma proporção de 0,1. E aí, para eu saber se é uma proporção regular, no caso, é uma semelhança, eu vou fazer isso com o resto dos lados. Então, eu vou pegar esse B e vou dividir pelo B' e assim vai. Se todos forem iguais, então aí eu vou ter uma constante. E o que seria essa constante? Peraí que eu desenhei em cima. E aí a gente vai ter uma constante, que é esse casinho. E esse K ele é chamado de razão de semelhança. Ou seja, em todos os lados que eu dividi, ele vai ter o mesmo resultado, que seria, nesse caso aqui, seria 0,1. Então, eu poderia pegar, vamos dizer que aqui era 1 e 10, então aqui é 2 e 20. Então, 2 dividido por 20 vai dar 0,1 novamente. Assim vai. Todos os meus lados, divididos pelos lados do novo polígono, que é um pouco maior, vai dar o mesmo resultado. Em todos os casos, vai dar 0,1? Não em todos os casos. Nesse exemplo, sim, vai dar 0,1. Mas não em todo polígono que eu pegar e dividir vai dar 0,1. Foi só um exemplo, tá? Então, vocês conseguiram entender? Por mais que seja complicadinho, que a minha explicação ficou bem enrolada, mas vocês conseguiram entender que seria a razão de semelhança? E aí, Isa, você conseguiu entender, né? Que a semelhança não vem da base e altura, e sim de um outro polígono. Se eu tenho um polígono com um número proporcional ao outro. E eu vou tomando água. Então aqui eu peguei um pentágono, mas aí agora a gente vai usar os triângulos, tá? Semelhança de triângulo. E aí vai ser a mesma coisa, né? A razão vai ser a mesma. Então aqui a gente já vai ter que a linha está para B', a linha A está para A', assim como B está para B' e C está para C'. E aí, através disso, a gente descobriria a razão de semelhança. E é aí que vai começar. Como é que eu vou descobrir a semelhança? Então, eu posso fazer pelo ângulo, como a gente tinha falado, que eu vi um ângulo que era igual ao outro, e aí eu não posso dizer que um ângulo, tipo, eu vi um ângulo e eu posso dizer que ele é semelhante. Não, ele poderia ter o resto no caso ali, eram 5 ângulos, né? Deixa eu ir girando que eu tô ficar com dorzinha. Então, vou apoiar minha perna. Então, eu não poderia dizer que um ângulo só, por ser igual ao outro, por o ângulo da figura menor ser igual ao da figura maior, eu não posso já afirmar no primeiro ângulo que eles são semelhantes. Eu preciso ter uma outra afirmação. É como se você tivesse... Agora vai ser um exemplo bem legal, que eu pensei nisso agora. Geralmente, quando acontece alguma coisa e você vai fazer um BO na polícia, você pode dar seu depoimento, né? Mas pra ser uma coisa, tipo assim, eles perguntam o quê? Se você tem uma testemunha, certo? Então é exatamente isso. Finge que o segundo ângulo é a sua testemunha, para você realmente afirmar que aquilo aconteceu. Então eu vou ter um ângulo, ele é semelhante, ou o ângulo da figura pequena é semelhante ao ângulo da figura maior, e aí eu preciso de um outro ângulo para ter certeza. Tipo, afirma aqui para mim que ele é semelhante, por favor. Então ele vai pegar e vai pedir ajuda para o próximo ângulo. E aí esse ângulo, se ele for forem iguais, né? O ângulo da figura menor ser maior. Ai, bichinho. O ângulo da figura menor ser igual ao ângulo da figura maior. E aí sim eu vou poder afirmar: olha, esse polígono realmente é um polígono semelhante. E aí, então, só vai estar escrito o que eu acabei de falar. Então, tendo dois ângulos congruentes, ou seja, iguais, o terceiro será igual. Aí sim os triângulos vão ser semelhantes. Então, se eu tenho dois ângulos iguais, o terceiro vai ser igual, assim o quarto também vai ser, se fosse no caso, o pentágono. E aí vão ser semelhantes. Outra forma que eu tenho outra forma? Sim, eu tenho outra forma de descobrir. E aí vai ser o lado, ângulo, lado. Aí você já buga, né? Fala, meu Deus, começou. Já começou. O que seria isso? Ângulo, lado e ângulo.
eu vou ter um lado, e aí esse lado, se ele for proporcional ao outro, ou seja, ele vai ter aquela razão de semelhança, né? Se ele for proporcional ao outro, eu preciso ter dois lados que sejam proporcionais. Ou seja, vou voltar aqui agora. Se esse A e esse A' são proporcionais, eu preciso de um outro lado para poder confirmar isso. É a mesma coisa do ângulo, certo? Então eu preciso pedir ajuda para o meu outro lado e falar assim: ah, lado, você é proporcional ao outro? Porque eu preciso saber se somos semelhantes, né? Então você pode confirmar isso para mim? Então você vai lá e fala assim: ah, vou confirmar aqui rapidinho. Aí vai lá, faz a divisão. Podia ser ALA. Oh, ALA não, mas seria ângulo, lado e ângulo. Podia ser ALL também. Um ângulo e dois lados. O importante é ter dois lados e um ângulo. Dois lados e um ângulo. E aí, no caso, que vai ter o lado, 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 né? Que seria tipo o triângulo. O triângulo equilátero, que são os três lados iguais. Mas enfim, aí o C pediu ajuda pro outro C e falou assim: ah, vamos ver aqui rapidinho um negócio para eu confirmar aqui uma parada que pediram. E aí, se tiver certo, só vai faltar a terceira testemunha, que vai ser o ângulo. Então, se o ângulo desse pequeno for igual ao ângulo do outro, já era. A segunda testemunha confirmou que são semelhantes. Então, pensa nisso como se fosse três depoimentos. Então, vai ser dois depoimentos do lado e um depoimento do ângulo. É engraçado, né? Porque eu não tinha pensado nisso, pensei nisso agora. Mas eu espero que vocês estejam entendendo. Vocês estão entendendo, né? Os exemplos, porque às vezes os exemplos não batem com o que eu falo. Mas é isso. Se você tiver os dois pares de lados, ou seja, a razão de dois lados, não entendi. Você vai precisar que dois lados sejam iguais, no caso, iguais não, né? Proporcionais. Ou seja, esse A', esse A com esse A' precisa ser proporcional. Se esse C e esse C' for proporcional também, assim como o A foi, então a gente já tem uma noção que pode ser semelhante. E aí, para confirmar se é semelhante ou não, vai vir um ângulo. Entendeu? Então a gente pode pensar assim, que seria um ângulo, né, para confirmar, ou um lado. Por que você está falando isso? Que poderia ser um ângulo ou um lado, porque aí vai entrar o lado, lado, lado. Então, assim, eu tendo dois lados que me confirmem a minha razão de semelhança, então posso dizer, ó, talvez esse polígono, esse triângulo, que no caso que a gente está vendo, ó, provavelmente esse triângulo, ele é proporcional ao outro. Então agora a gente só precisa de alguém para confirmar isso. E aí, no caso, pode ser ou o ângulo, que no caso é o lado angulado, que seria o LAU, né? Ou o LLL, que seria o lado. Então, o que vai confirmar para vocês se um triângulo ele é realmente semelhante ao outro, seria o ângulo ou o lado. E aí esse ângulo tem que ser igual ao outro ângulo, né? E o lado, ele tem que realmente confirmar essa razão de semelhança. Ele confirmando, você vai ter os triângulos semelhantes, e o lado confirmando, você também vai ter ângulos semelhantes. E aí, eu coloquei aqui pra gente, tacar borracha, né? E aí, eu coloquei aqui pra gente a razão, né? A sobre A' é igual a B sobre B'. E aí, eu tenho o triângulo ABC semelhante, e aí esse tio aqui é que vai dizer para vocês que é semelhante. Então, se aparecesse em algum vestibular exatamente assim, triângulo ABC, tiozinho, triângulo A', B', C', a gente ia saber que eles são semelhantes. E aí aqui é a mesma coisa, né? Só muda que eu coloquei o Czinho, porque o C é o outro lado. Então, se aparecer um triângulo, e aí as letras que forem os vértices desse triângulo, e um tio, ou qualquer outro polígono que tenha um tiozinho, né? Você pode saber que ele tá falando, tá te afirmando que é semelhante ao outro. Gente, ficou alguma dúvida? Tô sentindo a minha mão suja.
Eu tô falando rápido, no sentido que eu tô falando rápido, porque eu fiquei com medo de ficar muito longo. Eu comecei a falar rápido. Então, ok. Aí eu peguei o EI. Por que eu peguei o EI? Porque a Luana já tem, né? O Xandão tem o Psyll e a Luana também tem o Alô Olhões, né? E aí eu falei assim, eu vou falar o quê? Então, quando você quer chamar a atenção da pessoa, você fala, ei, vem aqui, não sei o quê. Então, vai ser o EI. Presta atenção nessa parte aqui. Então, primeira coisa que você tem que prestar atenção. A razão de semelhança vale para todas as medidas lineares. Ou seja, a razão de semelhança, ou seja, a linha sobre a sobre a linha, ela vai servir também para altura, mediana e perímetro. Ai, ai, adorei, Henrique, adorei. Ai, do mundo invertido. Gente, apareça, Luana. Ai, fiquei feliz. Quem sabe um dia. Ô, Senhor. Então, como assim, Esther? Como é que a razão de semelhança também vale para a altura, perímetro e mediana? Se eu vou ter uma altura de um triângulo, eu vou traçar a altura. Ela vai ser proporcional à minha altura pequena, vai ser proporcional à minha altura grande. Então, eu vou lá e posso colocar, no caso, o H, né? E aí eu poderia colocar H sobre H'. E aí vai ter a razão de proporção também, a razão de semelhança, né? Então, também vale para altura, para mediana, que no caso, a altura é uma mediana, daquela parte do vértice e vai até dividir o lado no meio. Não vou fingir que não é. Não vou fingir que não é. E o perímetro. Então, se eu pegar o perímetro de um triângulo e dividir ele pelo perímetro do triângulo maior, a gente também vai ter a nossa razão de semelhança. Então, eu poderia fazer pelos lados, pela altura, pela mediana ou pelo perímetro, tá? Então, aí vocês escolhem. O que estiver mais fácil para vocês vão lá e jogam, tá? E aí, o segundo. O que seria o segundo? É essa parte buga a mente. Então, vamos devagar. Devagar. Se a razão de semelhança é K, ok, como a gente viu lá, né? É K. Então, a razão entre as áreas será K ao quadrado. E aí você faz que nem eu, você surta, porque você não entendeu. Porque o negócio está escrito e você lê 3 vezes e você não entende. Então, vamos com calma. Respira fundo e eu trouxe um exemplo para a gente poder seguir. Então, eu tenho um quadradinho aqui, que a área eu já coloquei, que é 4 centímetros, 4 centímetros quadrados. E aí, esse meu quadradinho, ele vai ter de lado 2. Então, você já entendeu, porque se é um quadrado, ele vai ter todos os lados 2. Aí, até aí, tudo bem. Até aí, tudo bem. Ok, até entendi. E aí, eu trouxe um outro quadrado que tem a minha área, que tem a área dele de 16 centímetros cúbicos. 16 centímetros quadrados. Eu tô colocando o volume aqui. 16 centímetros quadrados. E ele tem como o lado 4. Aí ele falou, beleza, entendi, porque 2 ao quadrado é 4 e 4 ao quadrado é 16, né? Até aí tudo bem, a área tá certa. Por que lembra o número de mols? É que você lê 3 vezes você não entende? É isso? Número de mols é chatinho pra entender, viu? Até hoje eu não entendo número de mols, mas só vai, a vida que segue, né? Que fica na frente. No caso, o 2 do lado, você tá falando, que parece o número de mols, você tá falando que é 2. Eu me perdi agora. Ah. Se quiser, eu diminuo, não tem problema. Era só pra indicar que era o lado, era 2. Mas o importante é que você entendeu que era o lado aqui, né? Pô, fala que você entendeu. Senão coloca embaixo, não tem problema. Aqui embaixo eu tinha colocado o nomenclatura diária. Enfim. Fala pra mim se você entendeu ou não. Tá, ok. Então a gente já tem 2 quadrados. E a gente quer saber se eles são semelhantes ou não. Até aí, ok. Então, se meu K
é a linha sobre a linha, então eu vou fazer a seguinte colocação, né? O meu A é 2 e o meu A' é 4. Então, o meu K é 0,5. Porque 2 dividido por 4 dá meio, né? É a mesma coisa de 1 sobre 2. Então, é meio. E aí, a matemática vai dizer pra gente que a razão entre as áreas, ou seja, a divisão entre as áreas, vai ser K ao quadrado. Então, o que eu fiz? Se eu tenho duas áreas, eu vou exatamente fazer a razão entre elas, que vai ser a divisão, né? Então, vamos lá. Então, eu tenho área 1 e área 2. Por isso que eu coloquei o 2 do lado e não embaixo, por causa exatamente do área, mas se quiser, depois eu mudo. Então, eu tenho meu K ao quadrado é igual a 1 sobre A2. Então, a minha área 1 é 4 e a minha área 2 é 16. Então, eu vou pegar meu 4 e dividir por 16. E aí, eu, fazendo a nossa divisão, vai dar exatamente 0,5. 0,25. E aí, o que acontece? Se eu pegar e fazer a raiz, é que eu não queria fazer a raiz de um número pequenininho, né? Mas se eu pegasse e fizesse a raiz, ia dar 0,5. Por que eu sei disso? Porque para eu confirmar se estava certo, né, que eu não sou boba, fui lá, peguei o 0,5 e elevei ao quadrado. E aí deu 0,25. Mas se vocês quiserem, a gente faz aqui também, não tem problema. Só que aí vai aparecer o meu número gigantesco e lindo. E vocês não. Então, se pegar 0,5. Que é uma multiplicação. 5 vezes 5, 25, né? Espera aí que já fica caquinha. Então, aqui fica 5, né? Porque é 25. E aí sobe 2. Ai, só porque eu pensei que meu 2 ia ficar bonitinho. 5 vezes 0. 0 mais 2, 2. Então, e aí a gente coloca um mais aqui, né? Embaixo. E aí 0 vezes 5, 0. 0 vezes 0, 0. E aí a gente, ó, traz aqui. Então, esse 5, 10, porque 5 mais 0 é 5. 2 mais 0, 2. E o 0. E aí, como a gente tem duas vírgulas, né? Uma casa aqui, uma casa aqui. Depois da vírgula, então a gente conta duas casas. Então, uma aqui e outra aqui. Então, 0,25. Então, eu fiz na mão, mas se vocês quisessem fazer na calculadora também não precisa, poderia. Então, a gente já sabe que quando a gente eleva o 0,5 ao quadrado, dá pra gente 0,25. Então, foi uma forma de mostrar pra vocês que isso realmente tá certo. Porque eu fiquei assim, gente, não é possível. Como é que pode uma coisa dessa? Um negócio ter elevado ao quadrado? Onde veio esse quadrado? Então, era só pra gente não mostra exatamente de onde vem, mas comprova que é verdadeiro, né? E espero que vocês tenham entendido. Se você tem uma razão de semelhança e o exercício pedir para você qual seria a razão de áreas, é só você levar ao quadrado que vai dar certo. Bom? Alguma dúvida, gente, aqui? Que eu acho que agora acabou, hein? Eu acho que agora é exercício. São 4 rapidinho. Não, mentira, tem um negócio ainda pra fazer. Tem um negócio e aí a gente faz exercício. Eu peguei 4, tá? Bem rapidinho, bem legal pra gente fazer. E aí agora eu trouxe um negócio que vai ajudar muito vocês em um exercício, né? No caso, vai ajudar a gente, porque a gente vai fazer junto. Então, deixa eu voltar aqui pra minha apresentação. Foi. Então aqui eu tenho como título a consequência da semelhança dos triângulos. Então, como a gente viu, eu só literalmente tirei os ângulos e os nomes dos lados, pra gente poder entender. E coloquei um em cima do outro. Se a gente sabe que eles são semelhantes, a gente podia colocar eles um em cima do outro, porque um é maior e outro é menor, né? E ele ficou ali. Beleza. Eu literalmente não mexi em nada, só coloquei um em cima do outro. E aí, como são triângulos
entre aspas, diferentes, e aí eu só coloquei um em cima do outro, e por eles terem as bases diferentes, né? Então ficou aqui a base do triângulo menor, ficou exatamente no meio do triângulo maior. E aí o que acontece? Esse triângulo, ele vai ser, vamos dizer, metade do triângulo maior. Aí você fala assim, tá, mas como é que você pode me afirmar isso sendo que você não sabe? Porque a matemática diz que pra gente, quando a gente tem uma semelhança de triângulos, ela é exatamente 2 para 1. Aí você me pergunta assim, mas por que isso, Esther? Eu não entendi. Então, eu vou explicar pra vocês. Espera aí, rapidinho. Então, o que acontece? Se eu pegar o segmento AC, que vocês estão vendo que o AF ele segue até o meio, certo? Se eu pegar esse AC e dividir por 2, ele vai dar exatamente o segmento AF. E como é que eu descrevo isso, Steph? Eu descrevo colocando um AF, porque eu quero saber o valor do segmento AF. Então, eu coloco AF é igual ao segmento grande dividido por 2, porque ele é exatamente a metade. Então, vai ser, no caso, como a gente não tem números, a gente só tem letras, então vai ser AC dividido por 2. Então, se aqui fosse isso é no número. Vamos dizer, então, que meu AC é 10. Meu AC é 10. Então, meu AF vai ser quanto? Vai ser 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 é 5. E assim vai. E aí, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que essa minha base do triângulo é exatamente a base média do meu triângulo. Por quê? Porque se você perceber, ela está exatamente aqui no meio, né? Exatamente no meio. Está dividindo meu triângulo em dois. Aqui, uma base e tal. E aí, eu cortando esse meu triângulo em dois, eu vou ter uma base pequena e uma base maior. E aí, por essa ser exatamente igual à base, a gente pode dizer que é uma base média, porque seria, essa base média, seria a metade da nossa base maior, que seria a nossa base original. E é exatamente isso que eu coloquei aqui. Meu EF é igual a BC sobre 2. Então, eu vou pegar esse meu BC e dividir por 2, que é exatamente a metade. Então, exatamente, se fosse, de novo, meu BC fosse 10 e dividisse por 2, eu teria a metade, que seria 5. Então, qualquer número que eu tiver, qualquer dos meus segmentos, eu vou dividir por 2, que é exatamente a metade. E é por isso que fala 2 para 1. Porque eu tenho um triângulo. Peraí que eu formulei a frase e não ficou boa. Porque esse meu triângulo pequeno é exatamente a metade. Então, é como se eu pegasse o meu triângulo grande e dividisse por 2. Que é exatamente o que a gente está fazendo, né? Então, 2 para 1. Então, para 1 eu tenho a metade, que seria o meu 2. Vocês conseguiram entender? Só para eu ter uma noção, assim, que se vocês não entenderam, eu repito com outras palavras. E aí eu tenho que pensar um pouco melhor, porque às vezes eu me confundo no que eu falo. Então a gente pode dizer que essa base menor, ela liga exatamente os pontos médios dos meus lados, que seria o ponto médio do meu AC e o ponto médio do meu AB. Então é exatamente por isso, porque ao ligar, ela forma a base média. Então é isso. Ao a gente entender a consequência da semelhança de triângulos, a gente vai partir para os exercícios. E aí o último exercício vai ser exatamente sobre a consequência da semelhança de triângulos, só para a gente exercitar isso. E aí, se você não lembrasse disso, você não conseguia, até conseguia, mas é sempre bom lembrar. Então, bora lá para os exercícios. Mais um pouquinho.
aí, eu expliquei isso na semana passada. As bases do trapézio são divididas por 2 porque elas são uma semissoma. Quando a gente fala que é uma semissoma, é uma soma dividida por 2. Exatamente por isso que a área do nosso trapézio ela é dividida por 2. Porque, e aí eu preciso lembrar exatamente o que eu falei, que eu esqueci. É a semissoma. Eu lembro que é a semissoma. O Lucas e o Wesley, eu certeza que eles estavam. Não sei se eles vão lembrar exatamente o que eu falei. Mas é a semissoma das bases vezes a altura. E aí a gente faz o MC e tal. E aí dá a soma das bases vezes a altura sobre 2. Mas a explicação de ser por 2, dividir por 2, é exatamente a semissoma. E aí eu lembro que eu falei, toda vez que a gente tiver semi alguma coisa, e eu dei um exemplo que eu não lembro qual, foi o semiperímetro, né, que eu falei pro Wesley, que ele tinha perguntado. Então, semiperímetro seria o perímetro dividido por 2, a semissoma das bases é a soma das bases dividido por 2. Exatamente, quando a gente tiver semi na frente de alguma coisa, só pensar nessa tal coisa, no caso, a soma das bases, né? Então, semi-soma. Então, a gente tem a soma, exatamente a metade delas. Então, a gente vai dividir por 2. Sempre que a gente tiver metade de alguma coisa, é dividida por 2. Qualquer coisa, se você não entendeu porque eu tô falando rápido, tô só passando, você vai lá na aula. Qualquer coisa, eu mando o link pra ti. E aí você só pula, só vê essa parte. É exatamente isso. É a metade da soma das bases. Mas foi mó legal descobrir isso, eu não sabia. Foi bem interessante, eu gostei. Tá, não aguento. Vamos lá. O primeiro exercício foi uma coisa bem legal. Eu nem lembrava dessa moeda de 25 centavos que no Círculo faz mocota, né? Aquela moeda cinza, né? Prata. A gente tem aqui uma moeda de 25 centavos, né? E aí ele fala assim: a medida mais próxima, ou seja, quando ele fala a medida mais próxima, é a medida aproximadamente, né? Então, a gente vai pegar e vai descobrir, né? A medida mais próxima de cada ângulo externo do heptágono. Heptágono, como a gente viu, seria 7 lados. Então, a gente vai ter aqui, a gente viu que dentro dessa moeda aqui, ó, tem um heptágono, né? Que nesse caso, depois a gente vai ver, mas eu já tô dando spoiler. Seria um heptágono com uma circunferência circunscrita nele, né? Então a gente tem um heptágono dentro de uma circunferência. E aí, o que vai acontecer? Ele tá pedindo tá querendo saber qual seria a medida aproximadamente do ângulo de um heptágono. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente sabe que para a gente achar um ângulo interno de qualquer polígono regular, a gente tem uma fórmula. Mas como é que eu vou saber se ele é regular ou não? E aí o enunciado já disse pra gente que a medida do ângulo, de cada ângulo externo do heptágono regular, ou seja, se não fosse regular, a gente teria que se virar nos 30, né? Mas, como é regular, a gente já tem a nossa fórmula para descobrir os ângulos externos do heptágono. Então, a gente vai lá, a gente sabe que o nosso ângulo externo é igual à soma dos ângulos externos, que no caso a gente já sabe que é 360 graus para qualquer polígono, e a gente vai pegar e dividir pelo número de lados, que no caso é 7, né? Então a gente vai ter 360 dividido por 7, e 360 dividido por 7 dá 51, 42 e milhões de casas. Então, eu só coloquei aqui aproximadamente para a gente poder saber. Então, eu tenho 51,42. Como é aproximadamente, então ele vai dar lá os números redondos. E aí, por ser 51, né, poderia ser 52, né? Ou poderia ser 51, que a gente aproximaria para cima ou para baixo. Aí tem aquela regra, né, que se é maior que 5, você arredonda para cima, se for menor, você arredonda para baixo e tal. Então,
a gente procuraria aqui um número entre 51, 52, por aí, arredondado, porque deu aproximadamente. Então, como a gente viu aqui que só tem o 51, perto do 50, né? Então, a gente já sabe que é... Ai, gente, minha rinite tacou demais agora. A gente já sabe que é aí. Mas aí se procuraria, por ser aproximadamente, ou a medida mais próxima, a gente procuraria uma alternativa que estivesse ali no meio. Tudo certo, né? Vou passar. Essa eu achei fácil, mas achei interessante por ser na moeda, né? Que é um exemplo cotidiano. Então, agora a gente tem o número 2, que seria o valor de x no pentágono abaixo é igual a. Ou seja, a gente tem que descobrir esse valor que está multiplicando todos os ângulos para a gente descobrir... Não. A gente tem que descobrir o x que está multiplicando todos os ângulos, né? Os valores dos ângulos. E aí é aquele negócio, né? A soma de todos eles daria quanto? Então a gente tem que começar por aí. A gente tem que pegar como a soma dos ângulos internos é diferente para cada polígono, então a gente tem que descobrir primeiro qual que seria a soma dos ângulos internos. Então vamos lá. A soma dos ângulos internos a gente já tem a fórmula, que é 180 vezes a subtração do número de lados menos o menos 2. Então a gente vai lá e coloca 5 menos 2, que vai dar 3. E aí 180 vezes 3 dá 540. Então, eu já sei que a soma dos ângulos internos é igual a 540. Então, a soma dos ângulos internos seria o quê? 2x mais 50 mais... Tá somando. 4x menos 40 mais 2x, né? Então, eu peguei, somei todos, né? E eles têm que dar 540. Então, só escrevi isso. Então, 2x e tal. Coloquei todos os ângulos certinho. Igual a 540. Ok? Então, agora, a gente tem que deixar tudo que é número para um lado, tudo que é x para o outro, né? Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu poderia passar todos os números, tipo 50, passa subtraindo, não sei o quê, não sei o quê. Ou eu poderia primeiro ver quanto que dá os ângulos. Por exemplo, aqui eu tenho mais 50 e mais 30. E aí aqui dá 80, certo? E aí eu tenho menos 40. Então, 80, né? Deixa eu coisar aqui. 80. Ixi, meu Deus. Nem eu consegui entender o que escrevi. Peraí. .80 é menos 40, né? Então, esse menos vai subtrair esse 80. 80 menos 40 dá 40, né? Então, agora eu tenho 40, que seria 40 positivo, passaria para o outro lado negativo. Então, ficaria 40, né? 500 menos 40 é igual a todos os outros x. Eu penso assim, né? Eu prefiro primeiro somar e ver quanto que dá o resultado dos ângulos, depois passar subtraindo, mas eu poderia passar também, não tem problema. Passar o 50, aí no caso 50, né? Ficaria menos 50, depois menos 30, e aí mais 40. Então ia dar 80, né? Menos 80, e aí daria 460 mais 40, que daria 500 de qualquer forma. E aí vocês escolhem como que vocês querem fazer. E aí ficou 540 menos 40 é igual a 2x mais 4x mais 2x mais 5 sobre 2x. Ou 5 meios, eu acho que é assim que fala. Mais 2x. Então, o que eu fiz? Eu fui lá e somei todos os x, né? E peguei esse 5 e dividi por 2, né? E aí deu, como a gente sabe, dá 2,5. E aí eu deixei em decimal mesmo. Mas se você quisesse, você poderia fazer MMC, e aí daria uma coisa bem louca, que era o que estava no gabarito, né? Eu fiz primeiro, depois fui ver o gabarito, não tinha entendido o gabarito, ficou meio louco na minha cabeça.
Mas se você quiser, você poderia deixar em fração também, não tem problema nenhum, tá? E aí você passaria multiplicando e tudo mais. Poderia também, não tem problema nenhum, não. Então, deu 12,5x é igual a 500. E aí, x é igual a 500 sobre 12,5. E aí deu x é igual a 40. Então, x igual a 40. Ficou a seta fora do lugar. Mas é a B, gente. Dois. Será que foi esse que eu tentei colocar a seta 3 vezes e a seta voltou pro lugar? Quarenta. Gente, ficou alguma dúvida nesse aqui? Como se a gente poderia fazer de outro jeito ou não? Ou ficou tudo certo? Mas por ser um polígono, a gente tinha que saber quanto que tinha. São 4. São 5? 4. São 4, só falta 2. E são 2 bem rapidinhos. Eu não peguei exercício longo, não. Não tão fáceis, mas também não tão longos. Então, beleza. Nessa daqui, essa daqui é muito boa, gente. Eu fiz e errei. Errei porque é uma pegadinha. E essa daqui eu achei sensacional, sensacional. Então, 3. Já dei spoiler já. Olha, sabe nem fazer surpresa. 3. Na figura abaixo, as retas R e S são paralelas. A soma no caso, alfa mais beta mais gama mais delta das medidas dos ângulos indicados na figura é. E aí eu coloquei a figura aqui pra gente poder ver. E aí, qual foi o meu pensamento? Né? Falei, são 4 ângulos, né? Então, eu poderia falar que é um quadrilátero. Sim. Foi o que veio na minha cabeça, né? Falei, são 4 ângulos, então eu posso fazer a soma dos ângulos internos. E aí vou lá e coloco 180 é igual a 4 dividido por menos 2, aí vai dar 2, aí vai dar 360. Então essa vai ser a soma dos ângulos, já que já tô somando todos, né? E aí eu fui ver o gabarito, né? Incrível, incrível. Então o que acontece? Por elas serem paralelas, a figura não mostra pra gente que elas têm exatamente tipo uma ligação aqui, né? Elas são paralelas, mas a figura não falou assim, ó, tem uma ligação entre essas duas retas. Então, você não consegue enxergar que aqui a gente tem um ângulo reto e aqui outro ângulo reto. Então, você ia somar os ângulos internos, ia dar alfa mais beta mais, enfim, todos os 4 ângulos. E aí você ia pelo 360, que nem eu fiz, e aí você ia errar, você ia quebrar a cara, você ia ficar triste, porque você achou que você tinha conseguido, que tinha dado certo. Porque exatamente tem 360 ali. Eu falei, tem 360, então tem 360, né? Então não. Não é. Não é. Não é. Não, não, não. Não é. Então, vamos lá. Então, agora, a gente, sabendo que eles têm uma ligação ali entre essas duas retas paralelas, então agora a gente já sabe quantos lados a gente vai ter. E aí a gente tem um vértice aqui, né? Então, aqui é 1, aqui a gente tem outro vértice. 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente tem 6 lados. 6 lados. Então, a gente vai lá, soma dos ângulos internos é igual a 180, enfim, você já sabe. Então, 6 menos 2 é 4. Então, 180 vezes 4, que dá 720. Então, a gente já sabe que a soma desses ângulos dá 720. E aí, agora eu vou decompor. Por quê? Porque a gente já sabe que a gente tem 2 ângulos de 90 graus ali. Eu vou lá, coloco os 4 ângulos com as letras gregas, mais os 2, 90. E aí vai ficar assim. Alfa mais beta mais gama mais delta mais 90 mais 90. E aí dá 180, né? 180 eu passo, que tá somando, vou passar subtraindo. Então ficou 720 menos 180, que vai dar 540. Então a soma de alfa, beta, gama e delta é igual a 540. E aí eu fiquei
eu fiquei chocada. Eu falei, não acredito que eu errei isso e eu fiquei triste, né? Porque foi uma bela de uma pegadinha. Eu falei, vocês também fariam somando os ângulos internos igual a 4? Porque eu só vi 4. Na minha concepção seria, né? Eu não sei. Pra mim foi uma bela de uma de uma questão. Eu erraria na prova assim como eu errei aqui em casa. Então, mas tudo certo aqui, gente? Tudo certinho, todo mundo entendeu? Então agora a gente vai pra última. A gente sabe que era E. E agora, é agora, hein? É aquela questão que eu falei pra vocês da consequência. Então, 4. Considere a imagem abaixo que representa o fundo de uma piscina, em forma de um triângulo, com a parte mais profunda destacada. Ou seja, a parte mais profunda é aquela ali, tá? Com um cinza escuro. Então, a gente viu que nessa piscina, nessa parte escura, a gente tem um lado do meu triângulo que vale 2 e o meu triângulo enorme que vale 8. E aí, o que eu posso destacar aqui para vocês? Em triângulos, quando a gente conversou sobre triângulos, eu falei para vocês que um triângulo isósceles ele tem dois lados iguais. E isso é o conceito que a matemática dá pra gente. Mas o triângulo isósceles, ele também fala pra gente que os ângulos das bases, os ângulos da base são iguais. Então, se eu tenho um θ aqui e um θ aqui, são triângulos iguais, né? Então, eu posso dizer que esse meu triângulo é um triângulo isósceles. Porque se eu tenho os meus ângulos da base iguais, então eu vou ter os outros dois lados consecutivamente iguais. Então, se esse lado vale 8, esse também vale 8. E aí, o que vai acontecer? É exatamente isso. Poderia ser por teorema de Tales, ou a gente poderia saber que a consequência dos triângulos. Só que aí, parando para pensar, você não está vendo que esse x é exatamente a está ligando os pontos médios. Você fala, tá errada. Mas e se fosse aqui no meio? Você sabendo disso, que tá ligando no ponto médio dos nossos lados. Agora sim eu vou espirrar, peraí. Peraí que eu acho que tem outro. Não, alarme falso. Então, se estivesse ligando nos pontos médios dos seus lados, você já saberia que seria uma base média. E aí, era só pegar essa base maior e dividir por 2. Mas vamos lá fazer a nossa... Ui! Tem spoiler. Então, vamos lá. Coloquei errado, quer ver? Eu sei que eu coloquei a conta aqui, mas eu não devo ter colocado a seta para depois. Pronto, agora tá certo. Então vamos lá. Eu tenho. Então vamos fazer por teorema de Tales, que vai ficar mais fácil para vocês, que a gente já faz, que era só multiplicar cruzado, né? Então, 2 está para 8. Ou seja, se aqui fosse A, B e C, e aqui A, B, C, D e E, então, as. Como é que é? A, E está para A, B, assim como D, C está para D, E. Eu vou escrever, né? Que vai ficar mais fácil. E até eu já tô bem bugadinha. Então aqui vai ser meu A, né? Meu A. B de bola. C de casa. D de dado. E E de Esther. Esther é muito linda. Exatamente.
Então, a gente tem ABC, o meu triângulo ABC e o meu triângulo ADE, exatamente como a gente tinha lá na consequência de triângulos. Então, se a gente sabe que é um triângulo isósceles, esse lado é igual a esse lado, tá? Então meu 2 metros está para meu 8 metros, ou seja, meu AD está para AB, assim como o meu DC está para DE. E aí, por ser igualdade, se fosse multiplicação, a gente não poderia, a gente teria que multiplicar, mas por ser igualdade, a gente pode multiplicar cruzado. E aí, a gente multiplicando cruzado vai ser 8 vezes x e 2 vezes 12. Então, 8x e 24. 24. Né? A gente tem um 8. O 8 tá multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, 24 sobre 8 é igual a 3. Então, meu x é igual a 3. Muito difícil? Até que não, né? Foi fácil essa. Tudo certo, gente. Já tô morrendo já. Obrigada, gente, por ter me desejado saúde. Não tinha visto. Poderia, o raciocínio lógico. Como é que você queria fazer? Se você quiser ligar o microfone pra você não ficar. Tô aqui, Henrique. É que eu tô tentando pensar. Porque assim, eu tô tentando entender o raciocínio dele, né? Porque, por exemplo, da onde que saiu 4? Tipo, 2 vezes 4. Mas eu não vejo 4. Entendeu? Por isso que eu tô tentando pensar. Eu tô parada, eu tô lendo. Não travei, não. Mas é que eu quero pensar da onde saiu 4. Porque tem 4 tanto no 2 vezes o 4, que dá 8, tanto pelo 12 dividido por 4, que vai dar 3. E aí eu tô pensando, da onde que saiu o 4? Teria uma razão de proporção? Que você tá querendo dizer? É isso? Se quiser ligar o microfone pra falar, não tem problema não. É melhor do que escrever, pelo menos eu prefiro explicar falado do que digitado. Ah, podia fazer por proporção também, não tem problema. Você sabendo que no caso, por ser um triângulo isósceles, a gente já saberia que era um triângulo semelhante, né? Por quê? Porque o triângulo isósceles, ele tem os dois lados iguais e, e então os dois lados seriam 8, né? E lá em cima, os dois lados seriam 2. Então, a gente já teria dois lados para a gente saber que são semelhantes. E aí tem o θ do triângulo enorme e tem o θ ali do triângulo pequenininho. Então, eu poderia fazer por lógica também, não tem problema. Você sabendo que a razão de semelhança seria 4, poderia, sem problema. O importante é que deu certo. Pode falar, Débora, a outra forma, não tem problema. Gente, eu fiz de uma forma e o gabarito deu outra. O importante é que deu certo. Portanto, que você saiba o que você está fazendo, que está dentro da matemática. E como é que você sabia que o DE media 3?
Foi ótimo essa. Adorei. Tipo, esse daqui, o 2 metros tem um dedinho mindinho. Já o DE tem 2 dedos mindinhos. Amei. Mas não pode ir pelo dedo na prova, né? Porque vai que era 4. Amei como a Débora soluciona as coisas. Vou começar a solucionar assim também. Muito bom, gente. Mas aí, no caso, eu usei a em proporção, né? Se vocês quisessem fazer pela semelhança, também poderia. Não tem problema nenhum, gente. O importante é que vocês chegaram no gabarito e vocês usaram as propriedades que vocês aprenderam hoje. Vocês sabendo as propriedades, não tem problema se você vai fazer pela razão de semelhança, pelo teorema de Tales ou como vocês quiserem fazer. Razão e proporção. O importante é que vocês entenderam, vocês aplicaram e deu tudo certo. E estou muito orgulhosa. Wesley, eu estou orgulhosa de você. Parabéns! Melhor pensamento que eu. Exatamente, trabalha com o que tem. O importante é o gabarito dar certo. Mas aí já, se fosse uma. Aí já vem um caso, né? Se fosse uma prova discursiva, né? Porque a gente tá fazendo tudo múltipla escolha, mas a gente não pegou uma questão discursiva. Qualquer dia eu vou pegar um dia só de exercício e a gente faz exercício discursivo. Que aí não vai ter alternativa. A gente vai ter que trabalhar com o que a gente tem e explicar o que a gente tá fazendo. A gente não pode fazer qualquer coisa e falar assim, esse resultado. A gente tem que, pelo menos, tentar explicar o nosso raciocínio. Então, a Débora não poderia falar assim, medir com o dedo. Deu certo. Nossa, eu queria ser o corretor. Fala assim, corretor, eu medi com o dedo. Deu certo. É isso. Eu olharia e mandaria aquela figurinha assim, eu sou uma piada pra você? Eu sou uma piada pra você? Mas é isso. Eu estou muito orgulhosa de vocês, pelo pensamento lógico de vocês, pelo pensamento até rápido, né? Porque começa a falar e aí eu nem deixo vocês tentarem fazer, eu só vou, né? Mas eu gostei muito de ver outras resoluções. Se vocês tiverem outras resoluções nos outros 3 também, pode me contar, não tem problema não. Tô aqui para ler. Mas, se vocês não tiverem mais nada para dizer, a gente acabou a aula. Esse é o quarto exercício, era o último. Para uma aula que ia ser rápida, demorou, né? Porque meu computador travou. Tomar remédio agora, eu vou capotar, certeza. Então, já é isso, né, gente? Ninguém mais vai falar nada. Então, bom, deixa eu parar de apresentar aqui para eu ficar grande. Então, bom sábado para vocês, bom final de semana. Obrigada pela paciência e por me escutarem. Volto passar. Por me escutarem por mais uma aula, mais um sábado. Um beijo para vocês, bom final de semana, se cuidem. Beijo.